Paz e bem, meus irmãos, vamos para mais um estudo. O que significa o mundo jaz do maligno? 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Podemos encontrar essa expressão, o mundo jaz no maligno, em 1 João capítulo 5, versículo 19. A Bíblia ensina que o mundo jaz no maligno, porque todos que vivem no pecado, separados de Deus, estão debaixo da escravidão do diabo. Por causa do pecado, o mundo está contaminado pelo mal, mas o diabo não tem poder absoluto sobre o mundo, porque Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Somente podemos ficar livres do poder do diabo e do pecado através do Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, 18 e 19 ensina que todos aqueles que são salvos pertencem a Deus, mas o resto do mundo está debaixo do poder do maligno. Só há duas opções: ou pertencemos a Deus ou pertencemos ao diabo. Quem vive no pecado sem ser salvo por Jesus está debaixo do domínio do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. E o que significa jaz e maligno? O apóstolo João está dizendo que por causa do pecado original, o primeiro pecado de Adão, que todos nós, seres humanos, nascemos com este DNA gerado pelo pecado original, nascemos, portanto, espiritualmente mortos, precisando de um antídoto para curar isto. O Senhor, pelo seu grande amor pela humanidade, de seu único Filho Jesus, que foi e é a cura. João capítulo 1, versículo de 12 a 13 e João capítulo 3, versículo 16. Tudo isso leva ao mundo jaz no maligno, pois o mundo está repleto de pessoas que não conhecem Jesus, não se arrependeram, não confessaram seu nome. Assim, entendemos que o mundo está cheio de rebeldia contra o Senhor, incredulidade, orgulho, egoísmo, corrompendo assim todos que ainda não obtiveram ou quiseram a cura. Encontramos palavras semelhantes para o significado de jaz, como estar no chão, estar deitado, estar morto, imóvel, sepultado. Como vimos anteriormente, isso pode nos levar à compreensão de que, por causa do pecado original, o mundo está estendido ao chão, imóvel, morto espiritualmente. Nessa perspectiva, se o mundo não se curou com Jesus, portanto está com DNA corrompido. Só existe trevas, escuridão, sofrimento por causa do primeiro pecado. Conforme o apóstolo João bem nos avisa que fora de Cristo, então há maligno, o pai da mentira. A quem não está com Cristo está com o maligno. João 8,44. A Bíblia chama o diabo de o príncipe deste mundo. Seu domínio não é o inferno, mas todo lugar onde o pecado reina. O pecado é rebelião contra Deus. Que é o rei legítimo sobre toda a criação, e o diabo é o líder da rebelião. Quando vivemos no pecado, rejeitamos Deus como nosso rei e nos tornamos escravos do diabo. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Por causa disso, o diabo tem poder sobre o nosso mundo. No entanto, isso não significa que o diabo tem poder absoluto sobre o mundo. Deus continua sendo o Rei Supremo sobre toda a criação. Ele permite que o diabo reine por um tempo sobre todos que vivem no pecado, mas Deus tem sempre a última palavra. O mundo jaz no maligno, mas Deus é maior que os dois. O mundo está debaixo do poder do diabo, mas quem é salvo não está.
Quando uma pessoa é salva por Jesus, nasce de novo e tem uma vida diferente, vinda de Deus, livre do pecado. Por isso não precisamos ter medo do diabo. Deus está nos protegendo. Nascer de Deus significa mudar de vida. Quem é salvo não vive mais para o pecado, mas vive para Deus. E você, meu irmão, está vivendo para Deus? O poder do diabo sobre sua vida foi removido porque agora pertence a Deus. O diabo ainda vai nos atacar, mas já não domina sobre nós. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 11. Pelo poder de Jesus podemos combater o diabo, vencer a tentação e viver uma vida livre do reinado do pecado. E quando cometemos algum pecado, podemos pedir perdão a Deus e encontrar força nele para lutar contra a velha natureza. O amor de Deus nos transforma e protege da destruição do inimigo. Paz e bem, meus irmãos.